Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como transformar uma fonte de computador igual a essa em uma fonte caseira com várias tensões que você pode usar na sua bancada de eletrônica. Vejam que nessa fonte aqui nós temos diversas tensões possíveis de nós usarmos, como por exemplo 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então eu vou transformar essa fonte em algo assim, ó. Eu já tenho uma aqui, que eu já fiz um processo semelhante há algum tempo atrás. Eu tenho aqui que eu posso pegar do GND até esses pinos algumas tensões aqui diferentes. No caso aqui, dessa daqui 3,3, aqui entre negativo e esse pino da 5,2, esse pino e esse mais 12 volts, e esses dois aqui menos 12 volts. Eu coloquei uns LEDs aqui para sinalizar quando está ligado, uma chavinha para ligar e desligar, e só isso, ó. Vou mostrar aqui dentro, só para vocês ficarem curiosos. Aqui nós temos a ligação das saídas. Como vocês podem ver, eu liguei as saídas aqui. Nós temos que trabalhar os fios aqui internamente, fazer algumas ligações para os LEDs e algumas modificações internas aqui, bem simples, para transformar essa fonte em uma fonte que você pode usar na sua bancada de eletrônica. Então acompanhe o vídeo aí, eu vou fazer passo a passo para vocês verem como é que faz e vocês possam reproduzir e ter uma fonte de bancada bastante útil na sua para desenvolver o seu hobby de eletrônica ou seus projetinhos de eletrônica, beleza? Acompanhe o vídeo aí. Nós vamos começar agora abrindo essa caixa. O meu filho Miguel vai me ajudar, vai me assessorar. Então abre aí para nós, Miguel, a caixinha. Tira os parafusos primeiro. A hora que você estiver desmontando, deixa os parafusos aí separadinhos para você não perdê-los. E depois você vai ter que fechar essa caixinha. Pode tirar a tampa, Miguel, por favor? Por enquanto a tampa não vai ser necessária. Vamos tirar ela daqui para não ficar dando ar. Vejam que os fios, eles são bastante compridos. A princípio, vamos cortar eles mais ou menos, acho que aqui é suficiente, porque nós vamos depois colocar na parte lateral da tampa. Então ele não precisa ser grande, mas Miguel, pega um alicate e corta aqui assim mais ou menos. Beleza, ó, depois que você cortou tudo, você pode tirar aqui. Isso daqui serve para não raspar os fios, então ele não vai ter utilidade por enquanto. Mas vamos deixar ele parado aqui, né? A próxima coisa que você faz, você não corta esses daqui.
você vai agora separar por cor. Tentar ir tirando assim, ó, deixando os pretos juntos. Vejam aqui que na placa ele está com a cor separada, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um cinza, ó. Vou puxar o cinza. Toma cuidado para não mexer aqui, para não soltar o fio da solda que está aqui na placa. Tudo bem? Então, Miguel, separa por cores, por favor. Depois que vocês separarem por cores, nós vamos para o próximo passo, porque cada cor de fio vai ter a sua utilidade. Alguns vão ficar aqui na lateral para mostrar você poder ter as tensões necessárias. Você vai ter fio que você vai usar para a chave, para o LED, e tem um outro que você vai precisar usar para colocar um resistor que é necessário para a fonte funcionar. Então nós vamos mostrar cada um desses passos. Nós vamos agora colocar uma proteção aqui nesses pinos, para enquanto nós estivermos manuseando, não corrermos o risco de tomar um choque aqui. Porque nós vamos ligar, para fazer alguns testes, essa fonte na energia. Então por enquanto ela está desligada, eu posso pôr a mão aqui que não tem perigo. Mas quando eu fizer a ligação, aqui vai ter 127 ou 220 volts. Depende da energia da entrada que eu utilizar. Então o Miguel vai colocar aqui um pedaço de fita isolante para estar isolando essa primeira parte. Estando protegido agora aqui, para a gente poder manusear, nós vamos colocar um resistor de 12 ohms e 10 watts. Você pode, se você tiver algum outro valor aqui, você pode colocar. Não pode ser muito grande. Por quê? Porque esse resistor ele vai servir para estabilizar a fonte. Quando você não tem nada ligado nele e você energizar a fonte, ela vai estar a vazio. Ela não vai funcionar corretamente se você medir as tensões, porque não tem nada ligado nela. Então esse resistor, ele serve como estabilizador, para estabilizar a fonte, e ela sempre vai estar consumindo um pouquinho de energia, tendo esse resistor entre um fio vermelho, que é os 5 volts, e um fio preto. Então nós vamos começar fazendo essa ligação, pegando um fio preto aqui qualquer, vou pegar um aqui fora, e vou fazer a ligação colocando um lado aqui, e vamos pegar também um fio vermelho, que esteja aqui em cima para facilitar, ó, e colocando do outro lado. Então isso vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos soldar esses fios aqui, beleza? Depois que você cortou as duas pontas e colocou o termorretrátil aqui, você solda um em cada lado aqui para fechar o circuito aqui, e ele vai consumir então uma energia quando nós ligarmos ele. Então vamos fazer isso. Essa solda que eu fiz aqui, eu precisei estar dobrando os terminais aqui do resistor, porque ele não estava pegando bem solda no resistor. Então aqui está uma emenda, eu vou precisar colocar uma fita isolante, porque o termorretrátil não vai entrar aqui. Então só vou colocar
uma fita isolante para estar isolando aqui. Pronto, está feita aqui a ligação do resistor. Então ele vai ficar aqui depois num cantinho qualquer aqui. Está bem isoladinho, não tem perigo de a gente deixar ele parado aqui, tá? Então esse é um primeiro passo que nós fizemos, a ligação do resistor. Agora que eu já liguei o resistor aqui, que vai permitir que a fonte fique estável, nós precisamos ligar esse fio verde em um fio preto, fazer essa ligação para que a fonte funcione. Sem essa ligação, eu posso ligar aqui na energia, não vai funcionar a fonte. Então eu vou cortar esses fios, vou juntar os dois, fazer uma emenda para mantê-la ligado. Aí eu vou ligar e desligar através da chavinha que já tem aqui na minha fonte. Se a sua fonte não tiver uma chavinha liga e desliga, aí é bom você usar uma chavinha ligando esses dois aqui, tá? Então eu vou cortar o fio aqui e vou fazer a ligação. Eu já coloquei aqui um pedaço de termo retrátil, eu vou fazer a ligação dos dois aqui, ó. E vou soldar colocar um pouco de estanho para ficar bem firme. Eu já coloquei o termo retrátil aqui em cima, eu vou só passar o ferro de solda aqui para dar uma contraída nele. Ele vai retrair para ficar aqui bem presa. Então essa emenda aqui já está pronta. Eu vou colocar ela aqui para dentro e vou ligar para testar se vai funcionar. A hora que eu ligar aqui, ele está funcionando, porque esse fio justamente serve para permitir que a fonte ligue. Como eu disse anteriormente, se você não tiver essa chavinha aqui na sua fonte, você pode colocar entre esses dois fios uma chavinha para ligar e desligar. Como essa fonte já tinha, então eu não precisei colocar uma chave adicional. Agora o próximo passo é ligar um LED vermelho entre um fio roxo e um fio preto. Mas para isso eu vou precisar colocar um resistor que proteja o LED contra queima. Então vamos ver primeiro qual é a tensão que está aqui para nós calcularmos o resistor necessário. Então eu vou tirar um pouquinho aqui da capa para medirmos quanto que tem de tensão. Coloquei o fio roxo no positivo e o fio preto no negativo e vou ligar a fonte para ver qual a tensão que nós temos aqui, ó. Dá para vocês verem que são 5 volts que está mostrando aqui no nosso multímetro. Então eu preciso, para 5 volts, de um resistor de no máximo 1K, mas eu posso colocar um de 220 ou 330. Então eu vou colocar primeiro um resistor e soldar o LED e mostro para vocês. Eu vou colocar um termo retrátil para depois eu poder proteger aqui. Vamos descascar primeiro os dois fios. Não precisa tirar muito, só um pedacinho aí, tá bom? Da capa, da proteção.
Agora eu vou estanhar um pouco esses fios para depois ficar fácil de colocar no resistor. Eu vou estanhar um pouco aqui também o resistor, os terminais, para facilitar na hora de estar soldando. Cuidado que é bastante quente aqui. Agora vamos ligar no terminal negativo, nós vamos ligar diretamente no fio aqui. Eu soldei aqui um resistor no anodo do LED, que é o terminal mais comprido, e no negativo eu soldei no fio preto, e o resistor eu soldei no fio roxo. Então eu vou colocar aqui o termo retrátil para proteger dos dois lados aqui, ó. Então agora os terminais ficam isolados, não tem perigo aqui deles encostarem um no outro. É só eu vir aqui com ferro de solda e dar uma passadinha aqui para eles retraírem um pouco, né? E ficarem bem presos aqui no fio, ó. Ele dá uma sujadinha porque tem um pouco de estanho aqui, mas não tem problema. Isso não vai atrapalhar nada, é só para ele não ficar correndo aqui que a gente tem que retrair bem ele, ó. Agora esse LED é para acender quando eu vier aqui ligar a fonte, ó. Como vocês podem ver, ele vai indicar que minha fonte está desligada ou ligada. Então eu vou colocar ele aqui do lado para indicar que a fonte está energizada. Beleza? Agora o que está faltando é nós fazermos as ligações dos fios. Cada um deles vai ser uma tensão que vai ser ligada aqui para a gente poder usar na nossa fontezinha. Então nós vamos separar aqui todos os fios pretos que vão ser ligados no comum. Esse fio cinza eu não vou usar ele. No caso aqui eu não preciso estar ligando ele, eu vou cortar ele fora. Cortar ele bem rente aqui, ó. Então eu não vou utilizá-lo. Vou utilizar os fios pretos, o amarelo, o laranja. As tensões são as seguintes. O fio laranja é o 3,3 volts. O fio amarelo é o mais 12 volts. O azul é o menos 12 volts. O vermelho é o mais 5 volts e o branco é o menos 5 volts. Então eu tenho todas essas tensões disponíveis. Eu vou ver quantas eu vou estar usando para a gente poder fazer as ligações aqui. Então isso eu vou mostrar na sequência.
Nós vamos continuar agora a próxima etapa, que nós vamos ligar esses fios nos bornes que estão aqui. Então eu coloquei o borne preto desse lado, porque os fios pretos estão mais desse lado. Então eu vou ligá-los aqui. Eu vou deixar todos os fios. Eu poderia deixar só um. Vocês podem se perguntar, por que que eu estou deixando esse monte de fio? Porque vejam aqui que 3,3 volts ele suporta até 17 amperes, 5 volts 27 amperes, 12 volts 12 amperes. Então não pode ser um único fiozinho quando a corrente for mais elevada. Então eu vou usar todos os fios, eu vou desencapar e transformar num único, soldar todos juntos e soldar cada cor de fio na sua respectiva tensão. Tudo bem? Então eu vou fazer isso nessa próxima etapa. Eu coloquei em cada um desses um termo retrátil, que é um tubinho desse daqui, e quando você aquece ele retrai, como eu já havia mostrado nesses outros aqui. Inclusive esse daqui eu deixei um buraquinho para colocar esse LED, para ele aparecer desse lado aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola quente nos terminais aqui, para não soltar, e também aqui no LED, para impedir que eles fiquem se movimentando muito aqui. Eu vou fechar agora, para dar os acabamentos finais para vocês verem como que ficou. Eu terminei aqui de fechar a fonte de bancada, coloquei
uma identificação com o nome aqui da Tecnotrônica. Inclusive esse daqui é o nosso site. Se você quiser ver o passo a passo, baixa lá nos downloads do nosso site www.tecnotronica.com.br. Eu vou deixar várias imagens, uma sequência, né, mostrando passo a passo como foi feito. E aqui eu coloquei uma identificação das tensões que estão ligadas GND 3,3, 5 volts, mais 12 menos volts e menos 12 volts. Vamos testar aqui para ver. Esse é o LED que eu deixei para indicar que a fonte está ligada. E vamos ver se vai funcionar agora. A ventoinha está funcionando, o LED está aceso. Com a ajuda de um multímetro aqui, eu vou testar, mas antes eu quero mostrar para vocês que eu fiz 2 cabos usando 2 pinos bananas, um vermelho para o positivo e um preto para o negativo, para a gente colocar aqui e poder ligar através desses pinos jacarés em circuitos que nós queiramos alimentar. Então eu vou usar aqui o multímetro para a gente testar se as tensões estão corretamente ligadas aqui. Eu tenho um vídeo aí já no canal de como usar um multímetro. Depois vocês dão uma procurada lá, para quem não sabe ainda. Coloquei aqui em tensão com corrente contínua e coloquei no 3,3 volts, que é o primeiro. Tá certinho aqui, ó, 3,3 volts. O próximo aqui é o mais 5 volts. Esse daqui é o mais 12 volts. E por último, o menos 12 volts. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar no mais 12 volts e no menos 12 volts. Como vocês podem ver, eu também consigo aqui 24 volts usando o positivo e o negativo do 12 volts. Então, se eu tiver um circuito que eu queira alimentar com 24 volts, eu consigo também usando, porque eu tenho 2 valores de 12 volts, o positivo e o negativo. Lembrando aqui que nós temos limites de correntes para nossa fonte, né? Então nós temos que sempre estar respeitando aqui os limites de correntes dessa fonte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde nós transformamos uma fonte ATX de computador em uma fonte de bancada para nós usarmos no nosso laboratório de eletrônica. Agradeço a participação de todos e espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.